Fala, povo! Chegamos com mais um impacto diretamente da Cristo Vive São Paulo para você que nos acompanha pelo YouTube ou pela TV Milagro. Sejam todos bem-vindos. Hoje tem mais conhecimento da parte de Deus e eu quero já dizer para você, fica comigo até o final, porque o programa de hoje, acho que como todos, né? Está muito polêmico, um tema que as pessoas não querem tocar aí no meio da Igreja de Cristo, no meio do povo evangélico, ninguém quer falar sobre isso, mas nós estamos aqui, como sempre, para a luz da Bíblia Sagrada, através da Palavra de Deus, da revelação do Espírito Santo, entendemos sobre essa questão. Que questão é essa, Bispo Fernando? É a questão da falsidade do livre-arbítrio. Eita, o que é isso? Exatamente isso. Eu vou iniciar hoje um estudo e devo continuar nos próximos programas falando sobre isso, a falsidade do livre-arbítrio. Antes de mais nada, eu quero dizer que o nosso ministério foi chamado exatamente para isso. O Impacto nasceu, aqui esse programa nasceu, para reproduzir nas mídias, na televisão, aquilo que nós pregamos no nosso altar há 27 anos, falando aqui de São Paulo, 27 anos pregando essa palavra maravilhosa, a sã doutrina, a graça de Deus. Então, você precisa entender que a graça de Deus é o que nos dá nexo, aquilo que traz norte para a nossa vida, aquilo que faz com que a gente possa desfrutar de uma vida aqui nessa terra por cabeça e não por cauda, como diz a palavra. E, enfim, se você não compreende a profundidade da palavra de Deus, você vive, como diz a própria palavra, guiado de um lado para o outro, como uma onda que é impelida pelo vento, e diz: não pense esse homem que receberá do Senhor coisa alguma, homem de ânimo dobre. Então, nós não podemos ficar ouvindo, porque a palavra diz que no mundo há muitas vozes, todas elas com sentido, mas existe uma voz, que é a voz de Deus, e é sobre isso que nós falamos em todos os nossos programas. Por isso, se você perdeu algum deles, se você quer, ouvir novamente, ver novamente, todos os nossos programas estão armazenados em nosso canal no YouTube, Cristo Vive SP. É só você procurar no YouTube e você vai achar lá nossa playlist Impacto, Programa Impacto, e você tem todos eles arquivados, armazenados, para que você possa estudar, rever e também encaminhar para outras pessoas. E se você está pelo YouTube, eu quero encorajar você a fazer isso nessa hora. Você pode curtir, você pode comentar alguma coisa e pode também compartilhar para outras pessoas receberem esse conteúdo. E mais uma vez, se você está pela TV Milagro, estamos sempre juntos aqui às 20 horas, crescendo na graça e no conhecimento. Então hoje, como eu disse, vamos tocar em um tema bastante polêmico no meio evangélico, que é essa questão do livre-arbítrio. Muitas pessoas acreditam, a maioria, eu posso dizer assim, do povo de Deus acredita que o homem tem poder de escolher a Deus. Mas isso, e eu tenho que falar para você logo no início, isso é uma grande mentira, isso é um erro teológico. Mais do que isso, mais do que uma mentira, um erro, isso é um pecado contra a soberania de Deus. Então eu quero começar já mostrando para você o que está na palavra de Deus. Se você tiver com a sua Bíblia aí, encorajo você a pegar, para que você confira coisas espirituais com coisas espirituais. Nós vamos ler alguns versículos, como sempre fazemos, para que você entenda. E você vai ver que ao ler a palavra, o próprio Espírito vai revelar a você esses mistérios, esses desígnios, esses propósitos. Olha só o que diz em Isaías 46, 3 em diante. Fala assim, vamos entender juntos. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, portanto todos os filhos de Deus, né? Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno, até a vossa velhice eu. Veja só que é Deus falando, eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Olha só quem que nos salva, não somos nós. Deus está falando, eu salvarei. Verso 5. A quem me comparareis? Para quem eu lhe seja igual? Olha Deus perguntando, com quem vocês querem me comparar? Quem pode ser igual a mim? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças assalariam os ourives para que faça um Deus, e diante deste se prostram e se inclinam. Sobre os seus ombros o tomam, levam-no e põem no seu lugar. E aí ele fica, do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Não é um Deus feito de pedras, de pratas, de ouro, ele não faz nada, é isso que Deus está falando aqui. Verso 8. Lembrai-vos disto e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus. Olha lá mais uma vez ele falando, eu sou Deus e não há outro.
Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Diga glória a Deus por isso. Farei toda a minha vontade. Verso 11. Que chamo a ave de rapina. Olha quem é que chama. Veja só, para você entender aqui o que o Espírito está falando. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua. O homem de meu conselho. Olha que coisa maravilhosa. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Ouvi-me vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não está longe. A minha salvação não tardará. Mas estabelecerei em Sião, na igreja, o livramento, e em Israel a minha glória. Então aqui nós lemos uma passagem, eu quero que você veja como Deus é soberano. Você vê, eu farei, eu que chamo a ave de rapina e também chamo o homem no meu conselho. É uma ação de Deus. Então quando nós olhamos hoje para a igreja atual, o que a gente vai constatar? Nós vamos constatar que a igreja de Cristo está sem revelação. Falta revelação aos pregadores, falta revelação às lideranças. Quando nós olhamos os grandes homens de grandes ministérios, você vê que eles não pregam nada do que Paulo dizia que é só o leite. A um determinado momento, Paulo fala assim, eu achei que vocês já fossem experimentados, mestres, mas vocês vão ter que voltar lá para o início, para as coisas elementares, para o básico, para o leite. Então, quando nós olhamos para fora, é isso que a gente vê. E quando nós falamos de revelação, nós temos que entender que revelar é trazer à luz algo que estava oculto. Eu estou revelando, na verdade a palavra revela, né? Mas isso está saindo à luz, algo que estava oculto, algo que estava escondido. A revelação, ela é fundamental para que um pregador não pregue algo da sua carne. Eu não estou pregando algo aqui que eu pensei, que eu tive uma dor de cabeça, que eu, enfim, não. Nós estamos pregando os desígnios de Deus, não é algo da carne do homem, não são pensamentos humanos, sabe? Para que o pregador não permita com que a sua carne ocupe o lugar de Deus. Então, se não tiver revelação, o que está ocupando os altares? É a carne, é o pensamento do pastor, é a vontade do pastor, é o coração enganoso. Então, nós temos que ter a revelação, e a revelação vem ao ler a palavra, pelo próprio Espírito. Você sabe que muitos pregadores, nos dias de hoje, eles condicionam o povo a erros, sabe, tremendos, a erros grandiosos. Eles estão induzindo o povo ao erro. Milhares de pessoas que ouvem essas coisas e por não terem base bíblica, por não terem conhecimento das Sagradas Escrituras, o que essas pessoas estão fazendo? Elas estão praticando aquilo que elas seguem. Elas estão praticando aquilo que elas ouvem desses pseudo-líderes, desses homens de Deus, que na verdade não dão conselhos de Deus, estão dando conselhos errados para o povo, estão dando conselhos do seu próprio coração, que é deveras corrupto e enganoso, como diz a palavra de Deus. Então, estou fazendo um panorama aqui, mas quando nós olhamos para a igreja de Cristo, a volta do mundo, justamente por isso que eu tenho falado, pela falta de revelação, essa igreja está como? Essa igreja está doente. A igreja de Cristo está enferma. Essa igreja precisa do quê? Precisa da sã doutrina, precisa da palavra. A igreja precisa entender o significado da revelação. Por quê? Porque é a revelação da palavra que vai gerar uma reforma. E você sabe que nós aqui temos como missão dada por Deus, uma visão que Deus nos deu para o nosso ministério, atuar na última reforma protestante, formando agentes de transformação, através desse pleno conhecimento da graça de Deus, que é o evangelho que salva, que liberta, que edifica, que gera fundamentos para viver esse estilo de vida em todas as esferas aqui na terra. O que é isso? Isso vem através da revelação da palavra. É o que falta em muitos altares, não tem revelação. E se não tem revelação, se não tem palavra, se não tem a profecia, que é a palavra de Deus, vai entrar ensinos de homens, vai entrar vãs doutrinas, vai entrar os gurus da moda, mas isso não serve para nada. O próprio Jesus disse que no final dos tempos muitos vão dizer, mas no teu nome nós expelimos demônios, no teu nome nós fizemos isso, curas. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, eu não os conheço. Então, infelizmente, quando existe um povo que se diz o povo de Deus, é um povo que está aí destruído por falta de conhecimento. Não sou eu que digo. O profeta Oséias diz na palavra que a falta de conhecimento gera destruição. Olha que coisa forte. Então, no impacto aqui, qual que é o meu objetivo, minha missão aqui? É trazer conhecimento. Porque se eu trago conhecimento para você, se eu trago aqui a palavra, a sã doutrina, a gente está cessando em nossas vidas todo tipo de destruição. Então, falando da palavra, eu quero ler com você agora mais uma passagem, que agora é Paulo escrevendo, uma igreja gentílica, uma igreja em graça como a nossa, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, do verso 11 em diante, olha o que ele fala. Quando, porém,
Olha, vamos entender esse contexto aqui, ó. Quando, porém, Cefas é Pedro, veio da Antioquia, resistiu-lhe face a face. Paulo teve um confronto com Pedro, resistiu ele face a face, porque se tornara repreensível. Você sabe que a palavra diz que nós devemos ser santos e irrepreensíveis. E aqui a palavra está dizendo que o próprio apóstolo Pedro, ele tinha se tornado repreensível, por isso que Paulo foi ali resistir ele face a face. Verso 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. O que ele está falando? Ele estava ali com o povo, comendo com os gentios, mas aí quando chegou o povo de Tiago ali, como líder, ele falou, não, deixa esse povo de lado, porque estava temendo os da circuncisão. Você sabe que os da circuncisão são os da lei mosaica, o ministério da circuncisão. Os gentios, nós somos da incircuncisão. Já ensinei sobre isso em outros impactos. Mais uma vez eu falo, nosso canal no YouTube, Cristo Vive SP, você pode rever todos os nossos programas. E ele continua dizendo no 13. E também os demais judeus dissimularam, olha só o que os judeus fizeram, dissimularam com ele a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Paulo estava dizendo, até Barnabé, que conhecia a palavra, que estava ali, se deixou levar pela dissimulação dos judeus. Verso 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, olha o que Paulo vai dizer a Pedro, e olha só como é que ele diz, na presença de todos. Eu tenho dito isso do altar, né? Hoje as pessoas falam, não prega assim, não fala assado. Amado, Paulo confrontou Pedro face a face, e agora está dizendo que ele diz na presença de todos. Olha o que ele vai falar, se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Olha que pergunta reflexiva que Paulo, confrontando Pedro, ele fala. Olha, se você é um judeu, por que você está vivendo como gentil e está obrigando o povo judeu a viver como judeu? Não faz sentido. Olha só, então nós temos que entender que Pedro, quem foi Pedro? Você sabe, Pedro foi o apóstolo que andou sobre as águas, Pedro foi aquele que fez as tendas para Jesus, aquele que, enfim, era ali amante do Senhor Jesus nos dias da carne, andou sobre as águas, Pedro, enfim, era um grande apóstolo, mas quando ele foi confrontado pela palavra da graça, a Bíblia diz, Paulo diz que ele tinha se tornado repreensível, tanto que ele levou aqui, nós vamos dizer, uma bela de uma bronca do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele fazia dissimulação, diz que eles dissimularam com os outros judeus, ele estava dissimulando ali. E você sabe que isso não é de agora, nós estamos vendo na palavra de Deus, porque hoje os altares também dissimulam, hoje os líderes são dissimulados, mas isso não é de agora, isso é de tempos lá atrás. Paulo aqui, ele diz que a ponto de Barnabé, que andava com Paulo, que conhecia a palavra, se deixar levar pela dissimulação. Para pensar comigo, quantas pessoas você conhece que têm sido induzidas por esses pregadores legalistas e que você vê que dissimulam e o povo também está se deixando levar, assim como o Barnabé que conhecia a palavra. Então o evangelho, nós temos que saber isso, o evangelho tem um procedimento que não é qualquer procedimento, tem um procedimento correto. Eu não posso me deixar levar pela dissimulação de quem quer que seja, pela insuficiência da lei, não importa, amado, com todo respeito, seja quem for, tenha o título que tiver, não importa quem seja, eu não posso me deixar dissimular. Paulo estava ali confrontando Pedro em relação a isso. E a igreja de Jesus hoje, a igreja atual, está obrigando os gentios, portanto nós, que não temos sangue israelita nas nossas veias, que não somos judeus, está obrigando os gentios a viverem como judeus, está obrigando os gentios a guardarem os preceitos da lei mosaica, a lei que veio para aquele povo, para o povo que tinha sangue israelita nas veias. Então hoje você vê um cristianismo judaizante, e não faz sentido algum. Nós não podemos permitir isso na igreja gentílica. Não podemos, porque Jesus veio, ele derrubou a parede de separação, ele aboliu a lei, o que diz a palavra. Então, isso é muito sério, porque nós pregamos isso, e essa palavra é uma palavra que confronta, e muitos não entendem isso. Mas você vê o próprio apóstolo Paulo confrontando o apóstolo Pedro na presença de todos. Olha só o que diz agora em Gálatas 2:2, a palavra diz assim: subi em obediência a uma revelação. Olha só, obediência é uma revelação, não é uma dor de barriga, um pensamento, é uma revelação. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência. Olha que Paulo está dizendo, olha, quando eu recebi a palavra, quando eu recebi a graça de Deus, eu fui pregar esse evangelho, o que eu pregava para os gentios, para os judeus, e eles aqui, para os que pareciam maior influência, para os 12, para os discípulos, para que de algum modo
não correr ou ter corrido em vão. Ele falou, eu vou pregar para os caras ali que conheciam Jesus, para que eles possam também continuar pregando e agora entendendo o que é a graça de Deus. Então Paulo claramente diz aqui que ele expôs o evangelho. Que evangelho? O evangelho que Paulo recebeu, o evangelho da graça, a sã doutrina. Ele recebeu de revelação da boca do justo, indo ao terceiro céu. Ele diz, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas esse evangelho, Paulo está dizendo que ele foi expor aos os mais experimentados, os de maior influência, porque parecia de maior influência, né? Os primeiros apóstolos. Então, os primeiros apóstolos, eles conheciam Jesus nos dias da carne. Paulo pregava Jesus, não o Jesus da carne, porque Paulo não andou com Jesus. Paulo pregava o Jesus ressuscitado. Então, Paulo recebeu do Jesus, ele viu o justo sentado no trono, recebeu a graça de Deus, e depois de 14 anos ali refletindo tudo, depois de ter ido para o deserto, ele fala, agora eu vou pregar para os judeus, para os mais experientes, os de maior influência, foi o que Paulo disse. Olha só o plano de Paulo. E aí ele confronta, foi o que nós vimos, depois ele vai confrontar Pedro, que sendo judeu estava vendo que nem gentil, mas obrigando o povo a viver como judeu. Olha o que diz agora em Gálatas 1, 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue. Então o que Paulo está falando aqui? Quando Deus me chamou, e diz que ele chamou, olha lá, antes da fundação do mundo, Paulo fala assim, antes dos tempos, me separou antes de eu nascer. Depois ele vai usar outra expressão, outrora os mistérios estavam ocultos. Então Paulo está falando que quando ele ouviu tudo isso da boca de Deus, ele não consultou carne ou sangue, ou seja, ele não foi perguntar para alguém. Sabe, Deus é quem chama. Foi Deus que chamou Paulo, Deus é quem chama. E isso aqui é por graça. Paulo foi falar da revelação, Paulo foi falar do que ele recebeu do Senhor. Nós estamos lendo a palavra de Deus. Ele foi ali discutir com os outros apóstolos, falou, eu recebi algo de Deus, eu preciso trazer para você. Eu preciso trazer aqui o que Deus está revelando. Então Deus é quem chama. Sabe, é por graça. Paulo ele foi falar da revelação que ele recebeu do Senhor. O que a gente entende aqui? Que Paulo não foi discutir com os discípulos, ele não foi discutir com os apóstolos, ele foi pregar aquilo que ele recebeu do Senhor. E eu quero fazer um parênteses aqui, com todo respeito, você que me acompanha, que tem acompanhado o Impacto, nós também não temos que discutir com ninguém, com os legalistas, não temos que misturar a lei com a graça, porque se eu misturo a lei com a graça, isso se torna uma desgraça. Então não tem o que discutir. Paulo não foi discutir, ele falou assim, eu não fui consultar carne ou sangue, eu não fui perguntar para alguém o que eles achavam. Ele falou, é isso que Deus me falou e é isso que eu vou pregar. E foi isso que ele foi falar para os apóstolos, para os mais influentes. Ele foi falar, é por graça. Jesus veio na cruz, agora é por graça, o pacto que vigora é esse. Ele foi ali expor, ele foi ali pregar a graça de Deus, que é o que nós fazemos. Só que essa palavra é uma palavra que confronta. Por quê? Porque ela confronta tudo que é legalismo. Ela confronta tudo que é a antiga aliança. Só que a igreja atual, que é uma igreja gentílica, está vivendo a velha aliança. Está tentando crucificar Cristo de novo, mas a Bíblia diz que é impossível fazer isso. Então, não presta para nada. Hoje, os sacrifícios, as obras, o ralar, o pagar o preço, o passar pelas águas, isso tudo cessou. Isso tudo terminou em Jesus Cristo, porque está escrito, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Cristo venceu a morte, Cristo encravou ali toda a maldição no madeiro. Vou mostrar para você mais, o apóstolo Paulo agora escrevendo aos Romanos, em 16, no capítulo 16, verso 25, ele fala assim, ora, aquele que é poderoso para fazer-vos confirmar segundo o meu evangelho. Olha aqui, alguém pode ler isso e achar, nossa, mas que petulante Paulo dizer o meu evangelho. Olha a segurança que ele tinha. O meu evangelho. Por quê? Porque ele tinha recebido um evangelho que era diferente daqueles outros discípulos que andaram com Jesus na carne. O meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério. Onde estava esse mistério? Guardado em silêncio nos tempos eternos. Então o que a gente entende? Que Deus tinha o pacto. Que pacto? A graça de Deus, que estava onde? Estava guardado em silêncio, em mistério. E depois que ele consumou esse pacto na cruz do Calvário, ele revela agora a um outro apóstolo que não andou com os 12. Ele chama Paulo para pregar a graça de Deus. Deus dá para Paulo a revelação do novo pacto, da graça de Deus, que é exatamente o que nós pregamos aqui em São Paulo, na igreja que tu vive em 27 anos. Então olha que coisa maravilhosa a obra de Deus, o plano perfeito de Deus. Por isso que nós somos tão firmes nessa questão. Não podemos trazer legalismo para o altar, não podemos trazer legalismo para a igreja gentílica. Primeiro aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer ainda, agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Então,
É isso tudo que faz parte do nosso ministério. Paulo está falando, o que adianta a pessoa ficar rodando no culto, falando, se ninguém vai entender nada? Então o nosso ministério, como parte da última reforma protestante, tem exatamente isso aqui. Nós temos revelação, nós temos profecia, nós temos doutrina, nós temos ciência, nós temos os desígnios de Deus. E eu quero perguntar para você sabe de uma coisa? E eu vou abrir meu coração aqui. Até a chegada da revelação, da graça de Deus, através da vida do nosso abençoado apóstolo Miguel Ângelo, eu posso dizer isso porque eu conheço essa história. Essa é a minha história. Ninguém falava, você não ouvia as igrejas falando, você não ouvia as pessoas falando os termos abençoado, eleito, olha, mais que vencedor. Você não ouvia. E hoje, quando a gente olha para fora, você vê até na igreja católica já se fala abençoado. Em algumas igrejas, as pessoas elas já se saúdam falando graça e paz. Então, eu tenho que dizer isso aqui saiu deste ministério, isso aí saiu deste apostolado. Nosso apóstolo Miguel, há 30 e poucos anos atrás, 40 anos atrás, ele começou a dizer, não é por obras, é por graça. Somos predestinados, nós não escolhemos a Deus, Ele que nos escolhe. E hoje nós vemos isso, muitas igrejas já confessando isso, usando isso. Você sabe que tem muito líder agora que está ouvindo esse programa, que anota tudo isso, que ouve os nossos cultos, para depois levar isso para fazer parte do seu sermão? Por quê? Porque esses líderes sabem exatamente isso, que a nossa igreja é uma igreja de profecia, que a nossa igreja é uma igreja de revelação, que a nossa igreja, como eu disse, é uma igreja de ciência, de conhecimento. A nossa igreja, amados, com todo respeito, é uma igreja séria de doutrina. Essa é a nossa verdade. Você vê que eu não fico aqui tentando tirar o seu dinheiro. Você vê que eu não fico aqui tentando te vender uma toalha, que eu não fico tentando vender um copo d'água. Não mando você colocar sua fé nisso, naquilo. Nós pregamos a palavra, porque o justo vive pela fé e a fé vem através da palavra. E Paulo diz, como é que vão conhecer se não tiver quem pregue? Nós estamos aqui para pregar. Vamos ver mais palavra. Olha só em 1 Coríntios 14, 26, o apóstolo Paulo ele diz assim, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Olha lá. Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação. Paulo está deixando bem claro a forma correta de se viver o evangelho. A forma correta de se viver o evangelho é através da revelação do pacto da graça de Deus. E foi Deus que estabeleceu isso. Foi Deus que estabeleceu o apóstolo Paulo para pregar para os gentios. Eu quero que você pense, eu não sou judeu, provavelmente você também não é judeu. Se nós não somos judeus, não temos, portanto, sangue israelita em nossas veias, como é que nós podemos nos alimentar de judaísmo? Para pensar. Por que eu estou fazendo essa pergunta para nós finalizarmos? Porque a igreja aí fora está se alimentando de judaísmo. A igreja aí fora está se alimentando de doutrinas estranhas. Então, como eu disse agora, acabei de dizer, nós não vamos aqui trazer judaísmo, eu não vou falar para você, ó, paga o preço, passe numa quebra de maldição, ponha sua fé no copo d'água. Fora o judaísmo, o que a igreja está trazendo hoje? O misticismo, uma feitiçaria gospel. Olha que pecado contra o sangue de Cristo. Nós não precisamos crer em nada, eu não preciso fazer um jejum, porque o meu jejum não é mais forte. A Bíblia diz que por uma só oferta, todos nós fomos aperfeiçoados por um só sacrifício. Não tem o que eu faça que possa aperfeiçoar. O que estão dizendo aí fora? As igrejas dizem, quando elas mandam você pagar o preço. Olha, o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Olha, você precisa agora completar aquilo que Cristo fez na cruz. Isso não faz nenhum sentido. Isso é pecado. Isso é blasfêmia. Isso é negar o sangue da cruz. Isso é profanar o sangue da aliança. E o impacto, esse programa nasceu justamente para isso, para nós trazermos conhecimento. Por isso eu quero finalizar encorajando você. No próximo programa eu vou continuar falando a respeito ainda dessa questão da falsidade do livre-arbítrio, que não somos nós que escolhemos a Deus, mas Deus que nos escolhe. Eu vou trazer muita passagem bíblica, então não perca o próximo impacto. E se você quer ter um contato conosco, eu finalizo sempre citando as nossas redes sociais. Temos Instagram, YouTube, Facebook. É só você procurar Cristo Vive SP, está aparecendo aqui para você na tela. Procure lá, nos siga, nos acompanhe nas redes sociais. Temos o nosso site, cristovive.com.br. Faça contato conosco também através do WhatsApp. Hoje é algo muito fácil, muito simples. E através do WhatsApp nós podemos compartilhar e enviar para você conteúdo da graça de Deus. Amém? Então, nós estamos aqui falando da Igreja Cristo Vive de São Paulo. E se você por acaso nos ouve aqui de São Paulo, se está em São Paulo, venha nos fazer uma visita. Nosso endereço fica na rua Doutor Pascoal Imperatriz, número 123, 123. Nós estamos no bairro do Brooklyn, aqui em São Paulo, e vai ser um prazer poder receber você um dia aqui de culto, aos domingos, às 9 da manhã nós temos culto presencial, vai ser um prazer receber você. E se você que está nos acompanhando pelo YouTube já conhece, continue nos acompanhando, mas eu quero incentivar você a se inscrever, a curtir esse vídeo, curtir toda a nossa
nossa programação, comente aqui algo que Deus tem feito na sua vida, compartilha com o maior número de pessoas. A gente diz aqui, seja um missionário digital, sabe? Seja esse missionário digital que resgata vidas através dessas plataformas, mas que a base de tudo é a palavra de Deus. Amém? Passarão céus e terras, diz Senhor Jesus, mas as minhas palavras jamais passarão. Não importa a mídia, não importa como, as palavras de Deus continuam sendo eternas e nós estamos aqui para usar tudo isso para promover a última reforma protestante. Eu termino mais uma vez nosso impacto agradecendo a sua audiência e dizendo que o amor resgata e a graça transforma. Graças e paz a todos, até o próximo programa. Tchau!